Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras, meio-dia e um minuto. Esse é seu jornal Águia Web, edição de número 131, segunda-feira, aquela famosa segunda-feira, 15 de setembro. Uma boa tarde a você que nos assiste através da nossa live no Facebook e também nos ouve através das plataformas de rádio web digital e também do nosso aplicativo. Boas tardes, Roberto. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais. Obrigado pela audiência. A partir de agora você ficará bem informado com os principais acontecimentos daqui de Barras, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Pois é, o Brasil e Estados Unidos só parece que são assim irmãos, né? Quando um tem uma confusão por lá, tem que respingar aqui as confusões, né? Olha só. O governo americano, né, a diplomacia dos Estados Unidos, cancela o visto de um brasileiro que celebrou a morte de Charles Kirk, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, ele comemorou a morte do Kirk aqui, né, no Brasil, né? E também tem um brasileiro lá em BH, em Belo Horizonte, que foi demitido também por celebrar a morte do ativista americano. Ativista, né? E a diplomacia manda aqui um recado aqui por brasileiros, né? Quem falar mal do Charles Kirk tem um visto cancelado e vai ser perseguido pelo governo americano. Eles não defendiam o tal da liberdade de expressão? Mas a gente também tem que ver porque certos discursos na internet também podem causar consequências, a exemplo aqui, porque... A exemplo dele, né, do Kirk, né? Dos dois, tanto esquerda quanto direito, porque celebrar a morte de um ativista, seja extremista, de esquerda, de direita, isso aí também pode ter consequências, como está tendo agora, né? Eu não sou a favor da morte e também nem do extremismo, seja de esquerda, de direito. O importante era que cada um respeitasse, né? Ainda mais no momento da morte, né? Desse rapaz, né? Morreu, por mais quem ele foi ou deixou de ser. Eu acho que não é legal dar certas declarações na internet. Afinal, como a esquerda e a direita falam, a internet não é terra sem lei. O deputado Nicolas Ferreira está surfando aqui nesse assunto também. No Brasil, né? Não se fala de outra coisa aí nas redes briga, sociais. né? Olha só, o presidente Lula escreve uma carta para o Donald Trump publicar no maior jornal americano, no The New York Times, né? Newspaper, mais famoso dos Estados Unidos. É muito curioso isso, porque eu acho que na história da humanidade é a primeira vez que um presidente, para poder tentar dialogar com o outro, tem que recorrer a um jornal, né? Porque a gente tem Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, Itamaraty, tem um Departamento de Estado lá nos Estados Unidos. Ou seja, tem dois governos, dois países, duas populações monstruosas. E a gente tem um governo, no caso o americano, que não quer conversa, né? Porque não respeita a nossa justiça. Acho que o Lula pode simplesmente mandar anistiar o Bolsonaro. Dizer assim, não, rapaz, dá anistia para ele aí tudo. Fazer igual fizeram com o Hitler lá na Alemanha. O Hitler tentou dar um golpe de Estado, foi preso, julgado, condenado, tá rápido, não, perdoa. Ele saiu, o resto é história, né? Parece que ele não mudou de ideia, mudou? Não, mudou não. Fez o que fez, né? Pois é. A grande questão é essa. Não, nós vamos anistiar o senhor. Sim, mas se ele for anistiado, ele não vai mais querer dar um golpe, não. Vai que na segunda tentativa dá certo, né? Vai que cola na segunda. Vai que cola, né? E resultado de ditadura é isso aqui, ó. A Argentina identifica o corpo do brasileiro desaparecido em 1976. Agora vai voltar os restos mortais do camarada velho aqui pro Brasil, né?
o pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi morto pela ditadura argentina. Isso aqui é ditadura. Mataram, esconderam o corpo, só agora a família, né? 1976, dá um bocado de ano, né? 2025. Né? Um bocado de ano, dá quase 40 anos. Pianista. O que é que um pianista desse ia fazer? Ia destruir a República Argentina, um pianista com um piano, talvez? Porque se fosse pelo menos com uma metralhadora, né? Né? É verdade. Quase 50 anos após. O meu xará aí, o Francisco Tenório Cerqueira Júnior, foi morto pela ditadura militar argentina. Acharam agora os restos mortais dele. Né? Quase 50 anos depois, né? Pelo menos a família agora vai ter um desfecho, né? Saber o que foi que de fato aconteceu com ele, né? Só sabe que foi morto, mas... Eu não defendo violência justamente... Primeiro porque, a princípio, quando mataram o Kirk lá nos Estados Unidos, a primeira coisa foi culpar a esquerda americana. Eu tenho vários livros de pensadores e de professores de esquerda americano, do PSL, do Partido Comunista Americano. Lá ninguém está pregando violência, porque primeiro que está todo mundo desarmado, né? Quem tem as armas é o outro lado. Você empregar violência estando desarmado é um negócio meio sem sentido, né? Eu não conheço nenhum intelectual de esquerda americano, nenhum militante de esquerda americano que agora, o cara que matou lá o ativista, o ativista, ou como é o outro termo, é extremista, né? Porque a Rede Globo chamou ele de extremista, apagou o post, com medo do governo americano. Não, ele não é extremista, é ativista. Vamos ver, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como eram as ideias do que aí a gente você faz o julgamento aí da sua casa, se ele era ativista ou extremista. Mas, Roberto, rapaz, aqui o Ciro Nogueira aqui com outro prefeito do PT. Ciro Nogueira aí tá rápido, né? Tá articulando aí, fortalecendo a base dele e é com o PT mesmo, né? Pois é. E é um prefeito aqui pertinho nosso aqui, prefeito de Porto, né? Luiz Vaz. Aqui para ele tá declarando aqui que ele é o primeiro voto dele pro Senado, né? Acho que o segundo aí ele vai saber se é o Júlio César ou se é o Marcelo Castro, né? Tá mais pro Marcelo Castro, viu? O Júlio César vai acabar levando este balão. Acredito eu. Rapaz, hoje tem tanta coisa desse prefeito Capote. A situação aqui em Barras está pegando fogo, gente. Porque veja só, o prefeito de Barras fez uma licitação para comprar 46 milhões de combustível. Não estou com exagero não. 46 milhões de combustível. 46 milhões. É preciso uma frota de avião, de jet ski, de lancha, de submarino, sei lá, tem que ter muita coisa para queimar essa quantidade toda aqui de petróleo, viu? 46 milhões. E em resultado disso, a gente tem um incêndio monstruoso aqui dentro da zona urbana de Barras, devido às condições da cidade, né? Calor excessivo, né? Período do ano, muito lixo acumulado nesses bairros, né? A falta de saneamento, falta de pavimentação. E a Morada Nova está caminhando para o rumo da Vila França, né? O incêndio. Sim, já está ali depois do Jacurutu, já quase ali pegando no finalzinho da invasão ali, Vila França. A cidade está pegando fogo, né? Literalmente, Barras está pegando fogo. Ainda tem a questão do Gavi, né? O Gavi colocou uma nota ontem, né? Falando que está impossibilitado de tentar apagar o fogo porque não tem condições, não tem estrutura para combater o incêndio daquele tamanho, né, de grandes proporções. Pois é uma situação caótica da cidade de Barras. Enquanto isso, né, a construtora que tem um vigia como dono, né, vigia lá da prefeitura de Miguel Leão, né? Isso. Miguel Leão já recebeu 6 milhões da prefeitura, 6 milhões. Acabo de receber aqui, ó, do portal 8h30, né? E aqui nós vamos deixar por finzinho aqui do nosso jornal, né? Mais essa aqui do prefeito Capote, né? Porque ele está contratando empresa de energia solar para vir fazer dedetização, né? São mais de 1 milhão de veneno de Baygon. Essa
construtora aqui, o dono não tem um carro de mão, né? Que é o vigia de um colégio lá de Miguel Leão. Já recebeu 6 milhões da prefeitura de Barras. Enquanto isso, a cidade está pegando fogo. Literalmente pegando fogo. Mas nós somos a favor da paz, né, Roberto? A gente está querendo paz no mundo. Mas infelizmente parece que o mundo não está assim, rumando para uma coisa boa, não. Há quem compare. Hoje eu estava vendo um vídeo de um maluco, negócio de teoria da conspiração, já falando que essa morte desse Charlie Kirk se assemelha à morte do arquiduque Ferdinando da Prússia em 1914, né, que foi o estupim da Primeira Guerra Mundial. Estão falando já em guerra, né? Eu sei que o Brasil tem que começar a se preocupar com defesa também, né? Tem que gastar dinheiro com saúde, com educação e com arma, porque a gente também, em qualquer hora dessa, vamos ser invadidos, né? Porque o Hitler invadiu a União Soviética atrás do gás, do petróleo, das riquezas que o país tinha, né? Vai que esse maluco laranjão resolve que já está ameaçando mandar até o exército para cá, o exército deles, né? Então, se for um presidente do lado deles, aí não precisa de exército, né? Abre a porta para eles entrar, né? O exército americano está aqui na América do Sul, ali próximo à Venezuela, né? Da Venezuela para cá é só um pulo, como o pessoal diz. Pois olha, gente. Olha, a gente está aqui com essa matéria aqui, deixa eu ver aqui se abre nossa internet. Marcos André. Não, é um negócio aqui do que. Bota bem aí a. Abriu? A reportagem. Não, é a de cima. A de cima não saiu, não vou ficar lá. Ah, tiraram do. Não tá, saiu. Na página não encontrar. Tiraram. Rapaz. A de Estado de Minas está ativada aqui. Pois volta aí. Olha, o negócio está tão complicado que a matéria que a Rede Globo publicou a respeito do cancelamento do visto brasileiro, eles tiraram do ar. Você vê a censura. Um médico aqui do Nordeste, eu não tenho aqui os dados, que tiraram do ar a matéria, a Rede Globo, fez um comentário a respeito da morte do Charles Kirk e teve o visto dele, né, que ele tinha passaporte e visto para os Estados Unidos, cancelado porque fez esse comentário, né? E lá em Belo Horizonte, né, em BH, uma empresa demite um homem por celebrar a morte aqui também chamando de ativista, né, ativista americano. O deputado Nicolas Ferreira também se envolve na polêmica e condenou o homem que escreveu que Charles Kirk já vai tarde, e depois apagou o comentário, né? Essas repercussões. Mas, gente, olha só, quem matou esse rapaz, esse Charles Kirk, foi um filho de um xerife. Você vê a foto dele quando criança, desse jovem, que também é lamentável, um jovem de 22 anos. Um jovem de 22 anos também acabou com a vida. Matou um e acabou com a vida, porque não vai sair mais da cadeia tão cedo, né? Eu não sei se é verdade, mas eu vi umas informações que o presidente dos Estados Unidos estava querendo pena de morte, né? Pena de morte para ele. Tem 2 casos emblemáticos lá nos Estados Unidos, muito famosos, que é esse aqui, olha. O agressor do marido de Nancy Pelosi é condenado a 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Quem é a Nancy Pelosi? Paul Pelosi, marido da deputada democrata. O cara tinha 84 anos, ele foi agredido com um martelo por um invasor que entrou na residência deles na Califórnia em 2022. Na ocasião, o agressor que estava sob custódia perguntou: cadê a Nancy? Aos berros, antes de atacar Paul. Ele pegou esse senhor de 82 anos de idade, Roberto, com um martelo e largou o martelo na cabeça do velho.
Tá preso condenado a 30 anos. Adivinha o que, é que o Charles Kirk faz nos Estados Unidos? Faz uma campanha para anistiar. Chama ele de patriota. Porque ele foi atacar o marido de uma parlamentar do Partido Democrata. Outro caso emblemático nos Estados Unidos. Caso George Floyd. A morte de um homem negro que foi filmado. Foi uma morte filmada. O cara tá lá rendido no chão, o policial branco, só com o joelho nas costas do cara, impedindo a respiração. Cara, não tô conseguindo respirar. Todo mundo se lembra disso, né? FBI investiga a morte em Minneapolis, né? Vídeo filmado por testemunha mostra George Floyd, de 40 anos, imobilizado no chão, dizendo não consigo respirar. Aí ele é morto, o policial depois é condenado, pois o Charles Kirk defende anistia para esse policial, porque, segundo ele, quem matou o George Floyd não foi o policial, foi o joelho dele, porque ele estava resistindo à prisão, não sei o quê, papapá. Defende o fundamentalismo cristão, a supremacia branca. Então, olha, a gente aqui não defende a morte de ninguém, muito longe disso. Agora, o que existe é um total acovardamento. Está aqui, ó, a Rede Globo publica a matéria, está aqui, ó, Globo, vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, manda cancelar a visto de brasileiro que celebrou a morte de Charles Kirk, um médico. O cara que é médico já devia não fazer isso, porque vai contra até o juramento da profissão, né? O médico. Mas por que as pessoas têm essa reação, Roberto? Por que será? Extremistas também. Não, porque o pior de tudo é isso, né? Que o extremismo, a pessoa não pode cair na onda disso aí, porque a gente tem um extremista. Eu vou ser extremista também? Não. Nós estamos precisando dar um basta nisso no mundo, mas está muito longe de se dar um basta nisso, porque gente incentivando, né? E a censura, que acabaram um órgão de imprensa como é a Rede Globo e tirar do ar uma reportagem. Tirar do ar uma reportagem. Deve estar com medo, né? Porque qualquer coisa, os Estados Unidos está revogando visto, está aplicando a lei Magnitsky, né? Ameaçando a justiça brasileira, agindo contra. Esse cara que morreu, esse Charles Kirk, era amigo do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, defendia as tarifas contra o Brasil, né? Que os Estados Unidos tomassem medidas duras contra o Brasil. Olha, é muito complicado isso. E o deputado Nicolas Ferreira está incentivando isso. E nos grupos de WhatsApp, colocando que a esquerda matou o quê? Esquerda coisa nenhuma. O jovem de 22 anos não tem militância política, não era afiliado a nenhum partido. Ocorre que a sociedade americana é uma sociedade doente, porque lá tem mais arma do que a gente. Todo santo dia se invade colégio nos Estados Unidos, se mata gente, atirador em tudo quanto é lugar, abre uma rajada de fuzil. Quer dizer, quantos e quantos casos? Tá lá o cara numa universidade estadual, Utah, que é um estado americano, que quase 80% do povo lá é mormon. Lá é difícil ter até a esquerda, um lugar onde 80% da população é mormon. É complicado, né? Para quem sabe o que é mormon, né? O que representa, o que significa. Então e o pior é que aqui no Brasil tem os adeptos, né? Os que querem reproduzir aqui na nossa sociedade essa violência toda que vem dos Estados Unidos. Agora, o paradoxo, né, é isso, né? O cara, ele vive defendendo liberdade para dizer o que quer. Ele, né? Porque na hora que os outros falam aí não gosto, não, viu? É verdade, né? Ainda mais se tratando deste caso, né? Teve algumas pessoas que estiveram, né, comemorando, né, a morte desse ativista, né, aliado do presidente dos Estados Unidos, e alguns, né, teve até que se retrataram,
uns que eu, inclusive de esquerda, que eu já considero como extremistas, porque a partir do momento que você comemora a morte de um extremista, por mais que ele fosse um extremista, também comemorado da mesma forma, né, como foi o caso do Peninha, né, escritor, comemorou. Já o médico, ele fez um comentário infeliz, né, bem infeliz da parte dele, né. Esse Então, não vai mais pra Disneyland. Mas isso aí tá despachado, né. Do Mickey, do Pato Donald, Mickey, do né? Pateta. Isso aí não vai mais não. Agora, comemorar, como eu sempre falo aqui, pelo menos eu não sou nem a favor de esquerda, nem de direita, mas infelizmente hoje o mundo está polarizado. Infelizmente é daí para pior. Pelo andar da carruagem aqui no cenário mundial, o mundo está polarizado. Em algumas partes do mundo está tendo guerras, né, revolução, digamos assim. A exemplo acho que foi na Sérvia outro dia, também teve no Nepal, e aqui no Brasil também teve no começo do ano. Então o mundo 2023, né? 2023, isso, o mundo está totalmente polarizado, né? Então isso acaba adoecendo as pessoas, porque acaba formando extremistas, né? Seja de esquerda, de direita, e só quem vai perder é a população. Perder é todo aquele que, muitas das vezes, tem pessoas que têm medo de tomar partido, né? Por causa do extremismo. Você vê esse jovem que matou o Kerr, ele tem as fotos dele, criança, visitando exposição de armamento, ele com a metralhadora maior do que o menino brincando com um metralhador. Porque olha, a pessoa dessa tem extremo preparo, a pessoa para acertar um tiro a quase 200 metros de cima de um telhado, do cara debaixo de uma tenda, no meio do sol, né? Acertar um tiro no pescoço. Ele atirou demais durante a vida dele toda, ele treinou demais. É verdade, eu estava até vendo uma reportagem que de acordo com o governo americano, nos registros eleitorais, ele não votou no dia se ele era de esquerda, de direita. A família, né, relatou que ele andava espalhando ódio, né, e disseminando ódio, assim, quando se tratava do rapaz que acabou perdendo a vida, né, o Kirk. Então, o Kirk. Isso, o Kirk. Então a gente vê que o extremismo ele acaba adoecendo as pessoas, né? No caso, ninguém sabe se ele era de direita ou de esquerda, né? Porque ele não nem votou. soubesse o que é isso. Direito, né? É verdade. Então, tá aí, né? Essa polarização tá adoecendo as pessoas. E aqui no Brasil também tá do mesma forma. Ainda mais agora com esses últimos acontecimentos políticos, as pessoas estão ficando loucas, né? A gente vê agora o caso do Nicolas Ferreira, tá brigando aí com o Whindersson Nunes. Já faz 3 dias que estão brigando aí pelo X, né? Um coloca uma coisa, o outro coloca, enfim, tá ficando uma baixaria. Ele tá achando ótimo isso, ele gosta, né? Agora, é lamentável esse tipo de clima, né? E o pior é prejudicar os trabalhadores, né? Que é o caso do presidente Lula, que para poder tentar dialogar com o governo dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, o presidente teve que recorrer a um jornal. No caso, o The New York Times publicou uma carta do presidente Lula ontem, aberta à população americana, que logicamente o Laranjão deve tomar ciência, né? Em artigo publicado neste domingo no jornal The New York Times, o presidente Lula se direcionou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estabelecer diálogo aberto e franco, mas reforçou que a democracia e a soberania brasileiras não estão em discussão. O posicionamento de Lula é publicado depois que autoridades norte-americanas voltaram a ameaçar o Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. No texto, Lula argumenta que trazer de volta os empregos norte-americanos e a reindustrialização são motivações legítimas, mas que ações unilaterais contra países específicos, como a imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, é uma solução equivocada e sem lógica. Lula lembra que na última
uma década e meia, os Estados Unidos acumularam um superávit de 410 bilhões de dólares no comércio bilateral, que quase 75% das exportações dos Estados Unidos para o Brasil entram isentas de impostos, que a tarifa média sobre os produtos norte-americanos é de 2,7% e que 8 dos 10 principais itens têm tarifa zero. Segundo Lula, a falta de justificativa deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. O presidente brasileiro disse ter orgulho da decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que condenou o Bolsonaro após meses de investigações que revelaram planos para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Lula também afirmou não haver perseguição contra empresas de tecnologia norte-americanas. Segundo ele, todas as plataformas digitais estão sujeitas às mesmas leis e que é desonesto chamar regulamentação de censura, quando o que está em jogo é a proteção contra fraudes, desinformação e o discurso de ódio. Ainda no texto, o presidente brasileiro defendeu o Pix como uma ferramenta rápida, gratuita e segura que simula a economia e finalizou lembrando as palavras do primeiro discurso de Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2017, quando o presidente norte-americano disse que nações soberanas, fortes, permitem que países diversos, com valores, culturas e sonhos diferentes, não apenas coexistam, mas trabalhem lado a lado com base no respeito mútuo. Ainda este mês, Lula e Trump devem estar no mesmo evento, no debate geral da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para começar dia 23 de setembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, mas tá uma confusão danada essa história do visto aí da comitiva brasileira, os Estados Unidos querendo proibir a maior parte da comitiva do Lula de ir para Nova York. Eu não sei como é que vai ser essa ONU funcionando lá em Nova York. Esse final de semana, um imigrante foi morto a tiros pela polícia migratória americana. Tentou romper uma barreira lá e foi morto. Foi um mexicano. E esse não tem repercussão, né? Pobre, mexicano, era cozinheiro de um restaurante. Aí estava ilegal nos Estados Unidos, foi parado numa barreira e não tinha os documentos, acelerou o carro, no que ele acelerou o carro, bala nele, morte, na mesma hora. Esse não tem choro, não tem bandeira meio pau, não tem nada. A vida não vale nada, o coitado do mexicano. Virou assim uma notícia assim, um rodapé assim num jornal, né? Na nota, né? Mas toda essa situação entre Brasil e Estados Unidos, como eu falei, o problema é a polarização, né? A ponto do presidente muitas das vezes não querer fazer acordo, querer fazer negócio com outro país, porque muitas das vezes quer colocar a ideologia dele, do partido dele, acima até mesmo dos interesses comerciais, né, pelo bem comum dos dois países. Então, é preciso o presidente publicar uma carta, né, para botar no jornal, né? Eu acredito que ele vai ver, né? Ele deve ver, com certeza, né? Quer dizer, dois governos têm Ministério de Relações Exteriores aqui, o Itamaraty, tem o Departamento de Estado americano, mas pela primeira vez, o inusitado acontece. Um presidente, para tentar conversar com o outro, tem que publicar uma carta no jornal, porque o outro não quer conversa, né? E aí está aí o país, como está lá os Estados Unidos, até que no Brasil está tranquilo. Após a condenação do Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de cadeia, não houve nenhuma comoção, não teve nenhum BO assim, maior assim, no nosso país, né? Tudo calmo, né? Porque, eu repito, se soltar o Bolsonaro, perdoar ele deixa de pregar golpe militar? Porque desde que eu conheço o Bolsonaro, que ele prega golpe militar. Porque a maioria do brasileiro conhece o Bolsonaro há pouco tempo. Eu conheço a história dele e acompanhei a carreira política dele desde sempre. Eu sempre fui envolvido com política. Na década de 80 eu me lembro do Bolsonaro vereador do Rio de Janeiro, já falando em matar, em aniquilar, que tinha que morrer 300 mil pessoas, se não tivesse muito sangue para lavar o Brasil. Ele foi posto para fora do exército brasileiro
porque ele ficou do lado do Silvio Frota, que era um general, ministro do Exército, ministro na época do governo Geisel, e o Geisel estava querendo fazer a distensão, né, preparando o caminho para a tal da anistia, lenta, gradual, né, que ocorreu já no Geisel e depois com o general Figueiredo. O general Frota queria endurecer mais ainda a ditadura militar, e o Bolsonaro, adivinha de que lado estava? Estava do lado do Silvio Frota. Né? Depois que ele sai do exército, vai expulso, aí dá um jeitinho lá, para ele não sair com desonra e ficar com o soldo, né? Que no caso é o salário, né? O soldo militar. Aí ele vai para a política, se elege primeiro vereador no Rio de Janeiro. Mas era uma figura folclórica no Brasil. Ia pro Jô Soares, né, dava entrevista em tudo quanto era programa. E na hora que perguntavam a ele, o que você... Não, o negócio é um golpe, o negócio é violência, isso e aquilo outro. E todo mundo relativizava, achava que aquilo ali era só da boca para fora, que isso está falando, isso não acontece não. E no dia que ele teve a oportunidade, desde o dia que assumiu a presidência da República, que o projeto dele era instalar uma ditadura no país, que ficou comprovado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Brasileira, com exceção do ministro Fux, né, que não viu nada disso, né, viu que o culpado era o mordomo. Eita, mundo velho, mas vamos para frente, olha, ditadura nunca é bom, tá aí o Xará e o Francisco Tenório tendo os seus restos mortais encontrados e identificados somente agora, 50 anos depois, né? 50 anos depois, então, como eu falei, agora a família vai pelo menos vai saber, né? Pouco que tá de par, com o corpo, né? Vai ter pelo menos o corpo, né? Os restos, né, do corpo, mas a gente vê, né, que a ditadura, ela não é bom em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Então, só quem perde, né, quem perdeu, a gente vê que o mundo ele foi marcado por ditaduras. E nenhuma delas a gente tem um exemplo bom. Ah, não, isso é o de bom da ditadura, pelo contrário, né? A única coisa boa, eu não conseguia ver nada, eu convivi com a ditadura, eu sempre tive muita aversão à ditadura. Mas de uns tempos para cá, só tem uma coisa que eu acho que é positiva na ditadura. Ninguém andava com molecagem com o símbolo do país, entendeu? A bandeira do país era respeitada, não levavam para comício, não era molecado, porque pegaram o símbolo do país e transformaram em palhaçada. Que bandeira do país e as coisas do Brasil não não adianta você botar a bandeira no pescoço e defender outro país. Tá na hora da gente defender o nosso país, o nosso Brasil. Vamos ouvir aí a reportagem a respeito do brasileiro que foi identificado os restos mortais dele após 50 anos, né, de ter sido morto pela ditadura argentina. Após quase meio século sem respostas, o corpo do pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado em uma vala comum na periferia de Buenos Aires, capital argentina. A informação é da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos nesse sábado. Em 18 de março de 1976, Tenório acompanhava Toquinho e Vinícius de Moraes em uma turnê pela América do Sul e desapareceu após sair do Hotel Normandie, na Avenida Corrientes, região central de Buenos Aires. Em um bilhete deixado para o poeta Vinícius, o pianista informava que estava saindo para comer um sanduíche e comprar um remédio, e que voltava logo. Segundo a equipe argentina de antropologia forense, o pianista brasileiro foi morto a tiros na madrugada em que desapareceu. Com 35 anos, Tenório não tinha envolvimento com movimentos políticos e deixou 4 filhos e a esposa, Carmen Cerqueira, grávida de 8 meses. O sumiço de Tenório Júnior mobilizou a classe artística na época, como Vinícius, Toquinho, Elis Regina e amigos como o poeta Ferreira Goulart, exilado em Buenos Aires. Elis dedicou o disco Essa Mulher, lançado em 1979,
a ausência de Francisco Tenório Júnior. Foi descoberto agora que o corpo do brasileiro foi encontrado em um terreno baldio 2 dias depois de desaparecido. Ele foi enterrado sem identificação dias antes do golpe de Estado que derrubou Maria Estela Perón e instalou a ditadura militar na Argentina durante 7 anos. Organizações de direitos humanos estimam 30 mil desaparecidos nesse período. Registros históricos mostram que mesmo um ano antes do golpe, corpos foram encontrados nas ruas de Buenos Aires e as investigações arquivadas. O reconhecimento do pianista brasileiro, feito por registro de digitais, só foi possível a partir de um levantamento da Procuradoria de Crimes contra a Humanidade, o órgão argentino. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos não sabe ainda se será possível exumar o corpo do cemitério de Benavides, na capital argentina, para comparação de amostra genética. A comissão disse ainda que continua acompanhando esse e outros casos relacionados à Operação Condor, a aliança entre as ditaduras na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai durante a década de 1970 para vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e desaparecer militantes políticos que faziam oposição. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, aí não é violência, né? Não é extremismo o cara defender policial que mata negro, defender quem anda tacando martelo na cabeça do adversário, né? O caso do Bolsonaro, no dia que foi caçar a Dilma, de defender torturador. Quer dizer, violência é violência, né? Pregar a violência não leva a nada que não seja mais violência. É verdade, né? A gente vê aqui exemplo do Brasil, né? A gente teve o caso dos Estados Unidos, a gente teve o caso, né, do Bolsonaro. Tem muita gente que fala que aquela facada foi fake, né? Mas teve muita gente comemorando. Então, seja esquerda, direita, pregar violência só torna você um extremista, que nem aqueles que você disse que está combatendo. Então, muito cuidado. O golpe militar na Argentina foi muito mais violento que o brasileiro. O da Argentina e do Chile. No Chile mataram quase 50 mil pessoas em 3, 4 dias. Na Argentina quase 30 mil. Todo mundo que despegava no meio da rua era metendo bala, matando. O cara aparecia, o cara músico, pianista, aquele é de esquerda. Taca a bala nele, mata. Aí 50 anos depois rachar o corpo do cara. O cara não tinha nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Ainda tem gente que defende ditadura, né? Pois é. Marcos André, coloca a foto aí do prefeito de Porto aí. Como é o nome dele? Aloysio Vaz. Aloysio Vaz, olha aí. O pessoal do PT disse que ia enquadrar todo mundo que não votar no Júlio César, né? Júlio César e no Marcelo Castro. Não pode votar neste bem aí, no Ciro Nogueira. E aí, como é que vamos fazer? Vamos expulsar o prefeito do PT de Porto? Eu acho que não, hein? Porque foi ele que desbancou, né, o Adalto Bacelar. O Adalto Bacelar fazia tempo lá em Porto. E ele conseguiu vencer agora. Eu acho que não, Roberto. Acho que ele anda junto com o Adalto Bacelar. Tá aqui, ó. O prefeito de Porto, Aloysio Vaz, que é filiado ao PP, e o ex-prefeito do Bacelar progressista. Estavam juntos, recebidos pelo senador. Estão de mão no pescoço do Deixa eu outro. ver bem aqui. Esse... O senador recebeu os dois, né? Recebeu os dois. É do Olha, em política tem um ditado que diz o seguinte: em política não tem quem não brigue, não tem quem não faça as pazes, né? Eu nunca pensei do Joaquim Lucas fazer as pazes com o Cabo Louro. Fizeram aqui em Barra. Não fizeram, Marcos André? Então, Hein? se abraçaram. Tem vários casos. Tudo junto e misturado, né? Aí bora cuidar aqui da nossa Barra do Maratuá, né? Olha, gente, o prefeito, Capote, faz uma licitação para abastecer veículos. E olha que a frota é grande, viu? Não sei se é porque estão em campanha eleitoral já, né? São 46 milhões de reais que o prefeito licitou, né? Que ele está autorizado a comprar
dos seguintes postos de gasolina aqui de Barras: Posto JA, Posto São José, Posto Carvalho, Posto Paquetá e Posto Santa Luzia. Cada um desses postos de gasolina ele vai poder comprar 9.222.141,82. É o mesmo valor para todos. Tá bem aqui todos os postos aqui, esses que eu citei, né? Vou repetir: Posto JA, Posto São José, Posto Carvalho, Posto Paquetá e Posto Santa Luzia. O prefeito fez uma licitação para comprar 10 milhões, quase 10 milhões de cada um, dá 46 milhões de reais. 46 milhões de reais de combustível. Eu vou pedir um especialista para fazer um cálculo, né, com este valor aí, quilometragem média aí, para saber quantas voltas dá para fazer no planeta Terra com essa quantidade toda de combustível. Porque o valor é exorbitante, né? Basicamente, parece que a licitação é para o Estado, né? Porque para a cidade de Barras, eu acredito que Barras não tenha tantos carros assim a serviço da prefeitura, não. Então, 46 milhões em combustível. Então, é um valor exorbitante. E aí mostra, né, onde é que está a prioridade da prefeitura, né? Porque logo a pessoa já se pergunta: será que esse valor todo ele vai ser usado para comprar gasolina? Porque não faz nem sentido. Praticamente gasolina não só para um ano, mas para 3 anos, 3, 4 anos de governo. Então, infelizmente... 46 milhões, Roberto, foi preciso gastar de para avião. Só se for de avião. Talvez tenha um avião aí na frota aí do município. O município não tem nem um carrinho para poder fazer a correção na cidade, né? Então, esses carros fretados aí da prefeitura é fretado e o dono é que bota o combustível, né? A prefeitura também, né? Não sei, né? A gente tá em ano pré-eleitoral, então a gente sabe que infelizmente em ano pré-eleitoral é distribuído bastante Nós já estamos gasolina. em campanha, ele já está em campanha desde janeiro, desde dezembro do ano passado, que ele lançou o irmão candidato a deputado, e agora ele me vem com uma licitação de 46 milhões para comprar quase 10 milhões desses postos de gasolina aí, o JA, o São José, o Carvalho, o Paquetá e o Santa Luzia. Ano pré-eleitoral, eleitoral, né, no caso, tem bastante disso, né, distribuição de gasolina para fazer carreata, né, não sei se é o caso, mas a gente sabe, né, diante de tudo isso, que o valor é exorbitante e não condiz com a realidade aqui do município. E essa reportagem aqui, Roberto, incêndio que começou no início da tarde de domingo, ontem, dia 14, né? Na Morada de Barras. Teve o foco contido nas primeiras horas dessa segunda-feira, dia 15. Hoje, as chamas chegaram a atingir o bairro Jacurutu, vizinho da Vila França. Mas não houve registro de ferido. E nota tem um vídeo aqui, né? Tem narração desse vídeo? Tem não. Coloca bem esse vídeo aí do fogo aí. Mas o fogo continua, né? Nunca foi debelado, né? O fogo continua. No início, né, da madrugada, né, dessa segunda-feira, o fogo ele deu uma diminuída, né? Até então, algumas pessoas estavam tentando conter o fogo, mas sem sucesso, né? Diante de tudo isso, até eu achei que o fogo tinha sido contido, mas dei uma voltinha lá hoje mais cedo. O fogo não foi contido, pelo contrário, o fogo se alastrou, já está lá perto da invasão ali no Jacurutu, ali próximo à Vila França. E quem está combatendo o fogo? Até então ninguém está combatendo o fogo. Está entregue por conta da natureza. Até esperar chover, porque no caso o grupo de apoio, né, voluntário daqui de Barras, o GAV. Voluntário? Isso, ele falou, né, colocaram uma nota dizendo que não tem estrutura suficiente para combater o incêndio dessas grandes proporções, né? Então a gente vê que Barras, né, tá atrás aqui de Esperantina, de Piripiri, tem corpo de bombeiro aqui, não tem. Geralmente qualquer ocorrência,
tudo é o GAV, né? Nesse caso, o GAV não pode fazer nada. Então, Cadê a guarda municipal? pior, né? Não, a Guarda Municipal foi chamado agora. Foi? Foi chamado, recebi a informação ontem, né? Mas foi chamado somente 16, né? Então, eu vou trazer essa informação amanhã completa, mas somente 16, mas depois de muita pressão, né? Por parte do portal Barras em Foco, por parte de algumas páginas aqui de Barras e também dos aprovados. E nós aqui do jornal também, Principalmente, né? né? Cobramos muito, né? Todo dia, basicamente, toda semana a gente sempre traz esse assunto, mas a secretaria, né? Secretaria Municipal de Segurança, ou melhor, Secretaria de Segurança aqui do Estado disponibilizou um curso, né? Mas somente 16 vagas para os aprovados, né? Mas a gente sabe que não foi somente 16 que passaram no teste, foram muito mais do que isso. Então, tá aí essa situação. Bota bem aí, Marcos André, as imagens aí desse incêndio. Olha, Barras tem que... Infelizmente aqui não tem nada organizado aqui em prefeitura, em coisa nenhuma. Aqui nós estamos entregues à própria sorte. Tem aula, gente? Tem não. Olha, pessoal, ontem eu estive lá no residencial fazendo, né, uma reportagem a respeito desse caso e teve muita gente que chegou para falar para mim que viu, né, como foi que iniciou, né, esse incêndio, né, segundo informações dos moradores, né, daquelas imediações. Eles falaram que foi um morador, né, que foi tocar fogo no lixo ali daquele lado da vegetação, ali na primeira rua, e o mesmo perdeu o controle sobre o fogo, né? O fogo se alastrou e ficou naquela. Ninguém foi responsabilizado. O fogo está até agora, nesse momento, destruindo aquela vegetação ali de mata ali do Jacurutu. Muitas pessoas com problemas respiratórios, idosos, crianças ali no residencial. Ontem o residencial estava coberto por fumaça. Então é uma responsabilidade tão grande colocar fogo em mato, em lixo, ainda mais agora nesse BR-Obró, né? Falta de atuação do poder público. O poder público não faz a limpeza, campanhas educativas, não tem uma defesa civil organizada na cidade, não tem brigada nenhuma de contra incêndio na cidade organizada, aqui não tem coisa nenhuma. Botou as imagens aí do incêndio? Tá rolando, né? Olha, e o fogo continua. O fogo ainda não foi controlado. Não sei se acionaram pelo menos as autoridades de Estado, porque aqui não tem governo aqui nessa cidade. Ontem à noite a gente recebeu uma informação de que o corpo de bombeiro, né, de Piripiri estava se deslocando para Barras, mas hoje pela manhã ainda não tinha chegado, né? Então, e continua lá, né, o fogo se alastrando cada vez mais. E o tempo tá seco, o tempo tá quente e o vento contribui. Residência, né? Pensou se for? Exatamente, né? Tem pessoas que estão em situação de alarme, né? Pessoas que moram lá na invasão, que muitas das vezes a casa é simples, casa de palha, né? Tem algumas casas lá no final que estão em alerta e o fogo já tá naquelas imediações ali do finalzinho de Jacurutu, ligado ali à invasão. E olha, nós já estamos em setembro, né? É verdade. Nesse momento aqui tem gente que está esperando a chuva mesmo, porque até então não chegou o corpo de bombeiro, o GAV está de mãos atadas, né? Eu até costumo falar que o GAV era para ser pelo menos remunerado, era para pelo menos para o poder municipal. Mas eles recebem alguma, não é? Não sei. Não sei, né? Mas pelo menos era para estar bem estruturado. Eu já vi eles atuando. Tenho certeza que não é desses. Pelo menos o nome, né? Grupo de apoio voluntário, né? Mas enfim, né? Se é por amor, né? Ou não. Mas estão de mãos atadas aí. Eu vou me limitar ao tá certo. Vamos ver uma coisa que realmente um fato, né? Tem aqui um vídeo que o Roberto fez a respeito de uma ação aqui da Associação de Carcará, que é comandada aí pelo Robert Brau Carcará. Vamos lá, vamos ver o vídeo aí. Antes da gente tratar aqui do Vigia.
Problema técnico. Ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Rapaz, e esse Faustão ainda tá vivo ainda? Eu acho que tá no segundo transplante, né? Rapaz, o bicho É duro, né? é duro, viu? Ah, tá certo. Bora assistir o vídeo aí. Vamos largar o Faustão de mão. Em nome da Associação Mundico Carcará, a máquina já está aqui na Isabelinha, vai cavar um poço aqui na comunidade Isabelinha para atender a comunidade. Em nome também do presidente Robert Brau Carcará, o homem andou aqui na semana passada, prometeu o poço e a máquina já chegaram, viu? Aqui na comunidade Isabelinha, mais um poço, pelo bem de Barras, é Brau. Contraponto, né? Quer dizer que aí é o Paybet, é? Carne da Playbet, Paybet, né? O homem agora é repórter, rapaz. Pois é, Pensei tá que tinha aí. sido tu, Roberto, que tinha feito a cobertura lá. Não, como ele mora lá, ele mesmo fez, né? Mas o importante é que a máquina, né, de Sim. perfurar poço chegou, né? Vai estar perfurando lá o poço lá para a comunidade. O seu Francisco também tem um pessoal que está perfurando lá o poço também para ele, né? Só que de forma manual. Também tem o caso da menina Thalita, a associação também Já tá. vão inaugurar a casa agora, né? Dia 20, Dia 20. próximo sábado, né? Então, tá aí, né? Fazer oposição é isso, fazer o que o governo municipal não tá fazendo, né? Ou não tá vendo, ou melhor, tá fingindo que não tá vendo. E aqui a gente não prega raiva, a gente prega amor, né? É verdade. Olha, vamos que ver mais uma notícia aqui, porque o prefeito Capote, ele e o Rezeiro está na imprensa estadual, né? E o 8h30 traz aqui uma informação, está no site, publicado hoje às 11h40 da manhã, desse dia 15 de setembro de 2025. Construtora que tem um vigia como dono, já recebeu mais de 6 milhões do prefeito de Barras. Ou da prefeitura de Barras. Mas aqui está falando do prefeito, né? Tanto faz como tanto fez, né? Uma teia de transações financeiras milionárias e um conflito de interesse estarrecedor vem à tona, envolvendo a prefeitura de Barras, administrada pelo prefeito Capote, e uma construtora cujos sócios são funcionários comissionados de outra cidade. No centro da controvérsia está a Liderança Construtora Limitada, empresa sediada em Miguel Leão, que tem como sócios Clementino Monteiro Barros deve ser Barros. Aqui botaram Monteiro Barras, já botaram até o nome do cara no Barrense sobrenome. Mas deve ser Barros. Vigia, contratado, e Evaldo Roberto Silva, que é o ouvidor geral. Ambos servidores comissionados da própria Prefeitura Municipal de Miguel Leão. Olha o cidadão que é ouvidor, né? Ombudsman. Sabe o que é isso, né? É o cara que é para ouvir as críticas, para tomar conta. E é um elemento desse, já pensou? É a famosa raposa no galinheiro. O paradoxo é gritante. Clemilton, com uma carga horária de 40 horas semanais e um salário declarado de 1.583, e Evaldo também com jornada integral, que é o ouvidor, com remuneração de 2.000, figura como proprietário de uma empresa que tem abocanhado valores astronômicos dos cofres públicos de Barras. Que é a foto aqui do Peste aqui, ó. Os números da liderança construtora em Barras são impressionantes e demonstram uma escala vertiginosa no volume de contratos. Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, em 2023 a empresa recebeu 853 mil da Prefeitura. O saldo foi ainda maior em 2024, quando o montante pago atingiu 3 milhões e 100 mil, representando um acréscimo de 264% em relação ao ano anterior, né? Em 2025, o fluxo de dinheiro não parou com a construtora, já tendo embolsado mais de 2 milhões, totalizando impressionantes 6 milhões e 41.573 reais em menos de 3 anos.
Esses valores contrastam brutalmente com os salários declarados de seus sócios, que juntos receberam apenas R$ 3.583 mensais. O montante total recebido pela empresa representa o valor 1.680 vezes maior que a renda anual conjunta dos dois funcionários públicos, levantando questionamentos sobre a origem dos recursos necessários para executar obras e serviços de tamanha magnitude. Porque o cara tem que ter capital para ganhar 6 milhões, ele teria de construir primeiro para receber depois, né? Então, o cara que ganha 1.000 e pouco por mês, está fazendo estrada, ganhando 6 milhões. A incompatibilidade temporal é gritante. Como funcionários com a carga horária de 40 horas semanais conseguem administrar simultaneamente uma empresa que tem um faturamento desse, né? Porque se ela só com Barras tem um faturamento de 6 milhões, imagina com os outros lugares, né? Porque, ou será se ela só tem contrato com Barras? Né? Tem que ver isso também, mas diante de tudo isso, a diferença é enorme, né? Uma pessoa que recebe R$ 1.500 tem uma empresa com um contrato milionário aqui, com a cidade de Barras. A dualidade de papéis, servidor público e empresário contratado pelo poder público, viola princípios básicos da administração pública e pode configurar diversas irregularidades legais. O caso pode representar a violação à lei da improbidade administrativa, o Código de Ética do Servidor Público e a própria lei de licitações, que estabelece regras claras para evitar favorecimento e garantir a competitividade nos processos de contratação. O crescimento exponencial dos contratos também chama a atenção para possíveis direcionamentos ou favorecimento nos processos licitatórios. A concentração de contratos milionários em uma única empresa, especialmente quando há conflito de interesse evidentes, compromete a competitividade e a transparência na aplicação dos recursos públicos e a eficiência na execução de obras e serviços. Gente, uma empresa que não tem capital, que os donos são mero laranja, né? Essa que é a verdade. A população de Barras merece respostas claras sobre como funcionários com salários modestos conseguiram construir um império empresarial. Os 6 milhões recebidos pela liderança construtora em menos de 3 anos exigem uma investigação completa e transparente para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com probidade. Agora, a gente tem que contar com o Ministério Público, com a Justiça, com o Tribunal de Contas, porque com a Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Barras não vai investigar isso. Isso aí eu garanto. Afianço. Para eles está tudo direito. Não tem problema nenhum. Essa aqui é a verdade. Pois está aí. É verdade. Como uma empresa, porque a gente tinha noticiado aqui anteriormente que ele tinha feito uma licitação, que tinha contratado, né? Mas agora nós estamos tendo a comprovação de que essa empresa, ela já faturou aqui em Barras 6 milhões. Agora veja só, eu sou dono de uma empresa. Para mim faturar 6 milhões, eu tenho que ter tido investimento, né? Porque você tem que ir para... Eu vou fazer uma estrada. Primeiro eu faço a estrada, depois recebo o dinheiro. Ou recebe o dinheiro antes e faz a estrada depois. Como é? É verdade, né? E tem que ver o estilo de vida desses cidadãos, né? Porque imagina só o vigia andando de SW4, né? Não faz nem sentido, né? Ou então são somente laranjas. De repente realmente é um vigiazinho lá, né? Cumpre lá seus horários lá na escola, na prefeitura onde ele trabalha. Mas a gente vê que não faz nem sentido, né? Será que realmente... Porque quando se fala em vigia, tem uma figura totalmente diferente. Eu imagino uma pessoa ali, né? Que tem uma condição modesta de vida, né? De repente tem uma moto, de repente até um carro. Mas para receber 6 milhões e ter uma empresa, né? Que fatura milhões. Então... porque o faturamento é bruto, né? Você recebe 6 milhões, supostamente... Você gastou para receber aqueles 6 milhões. Mas acontece que os caras não têm dinheiro. Não tem, o cara é vigia e o outro ouvidor. Aspone do assessor lá para ouvir. Não vai ouvir coisa nenhuma lá em Miguel Leão, só se for o vento passando nos ouvidos dele. É verdade. Então... E alguém dizendo, tu toma cuidado, porque pode dar cadeia essa história de ser laranja.
Laranja ou vira suco, né? Quando é laranja mesmo de verdade, né? O raio chupado. Ou então, quando é laranja nesse sentido aí, de ser picareta, de ser, né, testa de ferro, e está praticando lavagem de dinheiro, entre outros e outros crimes, o caminho para certos laranjas é as grades, né? Um dia, né? Muitos ficam impunes, né? Agora, Barras, infelizmente não tem uma Câmara Municipal, né? Porque não é como construtora dessa, que tem um vigia de dono, um aspone de dono, 2 funcionários públicos, de Miguel Leão, né? Que eu me recordo que teve uma senhora que gravou um vídeo um tempo, não foi Marcos André, acusando, lá de Miguel Leão, acusando o marido, que tinha ligação com este banheiro do Capote, com esse Fernandinho. Que aí ela denunciava que tinha uma ligação da prefeitura aqui de Barras com a prefeitura de Miguel Leão. E o da energia solar também é de outra prefeitura administrada pelo PSD, só que essa é mais longe ainda, né? Vera Mendes, né? Vera Mendes. Dá quase 8 horas. É longe. Pois é, dá quase 8 horas, né? Daqui para essa cidade. Ele foi comprar uns kits lá na Paraíba, os livros, né? Na Paraíba. E essa estrada desse vigia, qual foi a estrada mesmo? Que até então eu não vejo. Só se for estradas vicinais, né? Na zona rural. Porque aqui mesmo dentro da cidade. E a empresa lá de Vera o quê? Vera Mendes. Vera Mendes é para jogar baigona, depois que jogar o baigona no chão rendendo, como é que vai saber, né? Se jogou, se deixou de jogar. Vai comprar primeiro, porque na verdade é uma empresa de energia solar, então tem que ver, né, tudo isso, porque há uma inconsistência nessas histórias. Uma empresa de energia solar vai aplicar produtos, não fugir a palavra aqui, inseticida, né? Aí o outro vigia e um ouvidor, né? Tem uma empresa que fatura 6 milhões aqui da prefeitura de Barras, né? Um vigia ganha 1.500, o outro ganha 2.000 reais. Então, não faz nem sentido eles ter uma empresa desse porte, né? Para faturar um valor desse... Mas agora ele tá aqui privilegiando o comércio local. A gente tem que elogiar, Ele está licitando aqui 10 milhões do posto JA, do posto São José, do posto Carvalho, do posto Paquetá e do posto Santa Luzia. 10 milhões de reais de gasolina em cada um desses postos. É muita gasolina, né? Bom para quem é o dono dos postos, né? Então, são postos daqui, da cidade aqui o JA ali, recentemente, né? É novo, né, esse posto. E já tem uma licitação desse valor. É muito boa a administração desse posto, né? Então tá aí, né? Essas inconsistências aqui no nosso poder municipal. A cada dia que se passa, fica mais difícil de acreditar nessas histórias, porque não faz nem sentido. Tem posto desses aqui que até é Ireli. Não sei como é que pode ser um posto de gasolina não ter faturamento para ser Ireli. E esse posto JA, por exemplo, a capital social é ínfimo. E não tem um funcionário registrado. É um negócio. Olha, rapaz, aqui não dá um filme não aqui embaixo. Tá de jeito nenhum. Torcer para que pelo menos chegue o corpo de bombeiro na nossa cidade não pegar fogo todo dia. Porque o fogo tá ardendo aqui na cidade. É verdade. Pois é, gente. A gente se despede e agradece pela audiência. Vamos ter aí uma semana. Agradecer as inscrições aí no nosso canal. Do nosso canal do YouTube, né? Acesse o YouTube. Acesse o nosso canal Rádio Águia Web e siga e alerte lá o sininho. A gente tá pondo todos esses cortes lá. O crescimento no número de inscritos tá bom. E visualizações, a gente tem um vídeo que tá com, deixa eu ver aqui, 13 mil visualizações, o vídeo mais visto. Disparou, né? 13 mil visualizações. É isso aí, né? Então, a gente
só tenho a agradecer a audiência, cada dia que passa aumentando mais, né? Aumentando. E às 19 horas reprise e amanhã a gente pede os orixás para estar vivo amanhã e estar aqui conversando com você novamente. Então a gente agradece, né? Que Deus abençoe você que nos assistiu até agora e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.